Humildemente a Terra se informa sobre ela mesma. Sim, o mundo escreve sobre si, com mais inteligência e beleza do que nós sabemos fazer com relação aos objetos construídos. Por trás do que se levanta à sua frente, o sol projeta sombras sobre as páginas da Terra, humildemente. As coisas retumbam entre elas como uma harmonia que não se ouve em nossas conversas. A grama dos campos e os pinheiros respondem de maneira diferente à brisa. Sob o poder da chama, os sarmentos não se queixam, como os troncos verdes e fumosos. Sob o comando do vento, o mar protesta de modo diferente ao da água dos lagos. O silêncio do deserto não se cala como o centro dos ciclones. E durante a tempestade fundamental dos terremotos, um barítono profundo se ouve saindo do solo. Vinda das estrelas, a luz muda segundo Betelgeuse e Rigel, Antares ou as nuvens de Magellan. O brilho solar depende das latitudes e das estações, do gelo, do diamante, do oriente das pérolas. Os cristais cintilam com cores diversas. O arco-íris se desvanece, menos raro, no entanto, que a aurora boreal. Nesse universo invadido por um início de expressões, o sentido mesquinho que fazemos jorrar de nossas vozes gritantes e de nossas frágeis marcas se insinua e se encolhe. É isso que significa compreender. Jogar nossas palavras no sentido do mundo. Falamos com vivacidade, mas em vão. Como o verbo voa e desaparece no ar leve, ele não tem memória. Na antiguidade, quando os amigos se despediam, eles quebravam um pedaço de argila cozida e cada um guardava metade como testemunha sólida e fiel dos momentos passados juntos e dos serviços prestados. Muito tempo depois, mesmo que o esquecimento tivesse soterrado suas memórias, a exata junção das duas formas complementares do desenho dessa rachadura lhes servia de lembrança e de reconhecimento. Aqui está o desenho de uma chave. Aqui está talvez a primeira escrita. Memória, transmissão, conservação de um segredo. Mas também descoberta, graças a ele, da pessoa esquecida ou perdida. Porque nossa história, a memória de nossas tradições, começou quando uma tesoura ou uma ponta de metal gravaram em algum lugar no Oriente Médio, na meia-lua fértil, signos. Na Babilônia, sobre a cera das tábuas de argila, no Egito, sobre pedras e estelas, na Grécia, no mármore ou no bronze, esses signos escritos traduzem fielmente a língua oral, aquela que voa e não fica. Um suporte material, pedra ou cera, conserva uma lembrança das palavras trocadas. Promessa, contrato, juramento. O tempo humano que conhecemos e no qual vivemos de agora em diante só começa com a escrita e com a invenção desses suportes, esses objetos sólidos sobre os quais o gravador imprime os signos. Menosprezamos a importância dessa matéria que conserva fiel as nossas sonoridades tagarelas. Pois só então a memória saiu de nossas cabeças frágeis e foi para objetos estáveis, de maneira que a comunicação fosse segura.
Podemos confiar, enfim, em documentos testemunhas. No entanto, esses suportes que fizeram a história evoluíram com ela. Depois do peso da pedra, do mármore e do metal, veio a leveza das peles e dos papéis. Pergaminho, feito de couro de vaca ou de couro de ovelha, vê-se que o transporte desses documentos se aperfeiçoa e fica mais fácil com o papiro. O rolo e o livro aparecem com o papel. Essa evolução em direção da leveza foi tão importante que se pode datar, graças à sua aparição, as maiores descobertas, que fizeram de nós os homens que somos. As religiões monoteístas e as ciências, ambas filhas do livro. Judaísmo, cristianismo, islã veneram a palavra e a escrita. Aí começa mais uma vez a lenda das ciências. Não há ciência sem escrita. Por quê? Se só existissem línguas faladas, a existência própria só se conservaria na memória individual e frágil. Dizia-se que, quando certo sábio morria, toda uma biblioteca desaparecia para sempre. Talvez exista um saber e um conhecimento individual, mas não uma ciência, porque esta supõe que várias pessoas a compartilhem, a controlem, a critiquem, se assegurem e se lembrem dela. Os primeiros sábios desenharam sobre a areia os primeiros triângulos da geometria que o próprio Sol tinha desenhado aos pés das pirâmides, sob os olhos deslumbrados de Tales, de modo que o aparecimento da matemática se situa exatamente na data da gravura desse desenho.